Tarde. Muito boa tarde. Em nome da Universidade de Lisboa, em nome do reitor da Universidade de Lisboa, gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que se encontram nesta sala e, muito em particular, ao professor António Dias Farinha, que é o objeto de homenagem que hoje aqui fazemos, que a Universidade lhe faz. As pessoas na mesa são, de certo, conhecidas para a quase totalidade das pessoas nesta sala. Irão fazer uma breve intervenção, precedendo do professor Dias Farinha. E a primeira pessoa que vai tomar a palavra é o Presidente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o professor Paulo Farmhouse Alberto. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor, Srs. Professores, Sr. Professor Dias Farinha, meus senhores, minhas senhoras, meus colegas, amigos. Em nome da Faculdade de Letras, não podia deixar de estar presente a esta cerimónia tão justa a um dos grandes professores da Faculdade de Letras dos últimos anos. O professor Dias Farinha foi um notável professor catedrático da área de História. Habituei-me a conhecê-lo na faculdade, nos corredores da faculdade. Foi sempre um professor de grande prestígio, de uma simpatia pessoal imensa. As palavras de agradecimento que a faculdade lhe pode dar são também as minhas pessoais, pois sempre tive um relacionamento extraordinário com o professor Dias Farinha. Foi professor catedrático da área de História, mais exatamente nas áreas de estudos árabes e islâmicos e da expansão. E aí, nestas breves palavras, eu gostava só de dizer aquilo que eu acho que é o maior talento que o professor Dias Farinha teve na sua carreira académica e que agora continua a ter, que é um homem que sabe ler o seu tempo de uma maneira única. E eu há muitos anos que ouvi dizer que o grande comandante, o grande diretor de uma fábrica é aquele que quando sai não se dá por nada. E no caso do professor Dias Farinha é uma coisa absolutamente notável. Ele dirigiu durante muitos anos, durante décadas, as áreas de expansão e de estudos árabes e islâmicos e quando sai tinha uma herança assegurada. E ainda hoje, na sua carreira académica, na Academia das Ciências e tudo mais, mantém essa atividade como se nada tivesse acontecido. Isto eu acho que é absolutamente notável, é um exemplo raro nos nossos dias de alguém que sabe estar, que sabe deixar, sabe legar e sabe conservar-se nesse meio académico de uma forma tão notável como ainda hoje faz. A homenagem de hoje é mais que merecida. A Faculdade de Letras apoiou desde o primeiro minuto os autores, os promotores desta iniciativa e queria também felicitá-los pela felicidade desta justa homenagem, deste volume tão grande, com tantos colaboradores e tantas pessoas que admiram o professor Dias Farinha. E em meu nome pessoal, caro professor Dias Farinha, já sabe que conta comigo sempre. Temos-nos encontrado tantas vezes, em tantas ocasiões, e tem sido sempre um prazer, e assim será. E, em nome da faculdade, agradecer-lhe tantas décadas que deu àquela casa e que continua a dar, no fundo, como eu acabo de dizer. Muito obrigado. Agora a palavra o professor António Ventura, do Departamento de História da Faculdade de Letras, onde é o professor catedrático de Cano. Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Professor Dias Farinha, prezados colegas da mesa, minhas senhoras e meus senhores, em 12 de outubro de 1850, morria em Lisboa Dom Pedro de Sousa Holstein, Duque de Palmela, uma das figuras mais marcantes da nossa história. Almeida Garrett imediatamente encabeçou um grupo de amigos e admiradores indefetíveis, animando o projeto de ereção de um monumento que assinalasse aos vindouros a memória desse homem notável que procurou sempre colocar os interesses da pátria acima das paixões sectárias ou dos egoísmos pessoais. Garrett escrevia em novembro de 1850 que nenhum homem ilustra mais a história contemporânea de Portugal do que o Duque de Palmela, Dom Pedro de Sousa Holstein. Ao descrever o imponente funeral, o Marquês de Fronteira, que fora seu adversário político, apontou um senão. Nem um só orador sagrado levantou a voz no templo. Nem um só dos nossos oradores parlamentares a levantou junto ao mausoléu. E com pena o digo, pouco tenho visto depois desta irreparável falta que nos lembre os seus relevantes serviços e que demonstre a nossa gratidão para com ele. E a prova aí está.
Contrariamente a Saldanha, a Sá da Bandeira ou a Terceira, não existe em Lisboa qualquer monumento a Palmela. Pouco tempo depois, o movimento malogrou-se e Garrett explicava nas páginas da Revolução de Setembro: nós temos sido uma nação de ingratos. Será assim? Como norma, creio que não. Embora hoje em dia a gratidão seja um sentimento raro e escassamente cultivado. Pois, aqui estamos hoje para desmentir Garrett. O professor António Dias Farinha não necessita de homenagens, não necessita de consagrações. A sua obra fala por si e impõe-se. Na investigação, na docência, nas academias, como verdadeiro embaixador de Portugal e da cultura portuguesa. A obra hoje apresentada traduz a admiração que lhe é tributada e ficará como um marco material dessa estima que ultrapassa e muito as fronteiras. Falando em representação da área de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desejo sublinhar o seu enorme contributo para a Universidade de Lisboa e para a afirmação da nossa faculdade. Em nome dos muitos que foram seus alunos e em nome também dos seus colegas, lhe digo, Sr. Professor, caro colega, muito e muito obrigado. Continuamos a contar consigo, tal como pode contar connosco. Para bem da Universidade de Lisboa, para bem da Universidade Portuguesa e para bem de Portugal. Bem-aja, Sr. Professor. Tem agora a palavra o professor catedrático do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o professor Dr. Francisco Domingues. Sr. Vice-Reitor, Sr. Professor Dr. António Dias Farinha, prezados colegas da mesa, caras amigas e amigos do professor Dias Farinha e excelentíssimas senhoras e senhores, eu deveria ser rápido, mas não posso ser demasiadamente rápido, porque tenho duas coisas a fazer. Uma é dar uma explicação e outra é um pedido de desculpas. A Universidade tem às vezes, nem sempre infelizmente, mas tem às vezes o grato momento de lembrança dos seus melhores e promove homenagens a quem as merece e, portanto, foi perfeitamente natural que o Departamento de História, na altura encabeçado pelo professor Carlos Fabião, que apenas por um motivo de natureza pessoal não pode estar aqui hoje, cometeu a mim e ao meu colega José da Silva Horta o grato trabalho de organizar um livro de homenagem, um festschrift ao professor Dias Farinha, como é costume. Associámos um dos nossos melhores alunos, o Dr. Paulo David Vicente, e atirámos-nos ao trabalho. E atirámos ao trabalho, como digo, com o sentido, por um lado, de que era um dever institucional, por outro lado, com o sentido de que era uma grata tarefa pessoal pela amizade, pelo respeito e pela consideração que tínhamos pelo nosso antigo e atual professor, porque não deixa de facto de o ser. 5 anos depois estamos aqui e cumpre de facto dar essa tal explicação. O que é que se passou entretanto? Bom, verdade se diga que em parte o atraso se deve ao próprio homenageado, a culpa é dele. E passo a explicar muito simplesmente. Resolvemos por uma questão de controle das coisas, porque as coisas têm que ser um bocadinho controladas, senão depois podem acontecer situações menos felizes. Resolvemos não fazer um call for papers. Convidámos os colegas do Departamento de História, todos eles a colaborar quem quisesse, mas fizemos uma lista que pensámos ser a lista mais adequada das pessoas que eram particularmente próximas do professor António Dias Farinha ou dos temas que ele trabalhava, e as pessoas foram convidadas uma a uma. E aí foi a tal culpa do homenageado. É que, para nosso imenso espanto, quase toda a gente disse que sim. O objetivo que era apontar para o que é normal nestas circunstâncias, de um livro que poderia e deveria ter, pensávamos nós, umas 40, 50 colaborações, já era um livro assim, com bom formato e com bom corpo, deu em 119. Isto não é fácil de gerir. Tivemos um azar, como facilmente se compreende, do ponto de vista da vida do país, este livro não foi preparado numa altura em que o dinheiro abundasse
exatamente por todos os lados, pelo contrário, não foi fácil encontrar financiamento para este livro, mas deve-se deixar também por isso uma palavra de muita gratidão para com as entidades que patrocinaram e apoiaram esta edição, porque sem elas, de facto, nunca o conseguiríamos fazer. Por outro lado, a dimensão do livro acabou por resultar em algumas dificuldades de um ponto de vista estritamente técnico. Posso dizer, por exemplo, que o livro foi integralmente paginado de uma ponta à outra 2 vezes e houve 3 revisões de provas integrais. Só nisto passou-se mais de um ano. E neste momento queria dizer que da parte de nós 3, do José Horta, do Paulo David e minha própria, há uma menção muito particular para 3 pessoas que foram essenciais para que este barco chegasse a bom porto. Uma delas está aqui na mesa, o Dr. Carlos Meyer da Silva, foi a nossa porta de entrada para o mundo da medicina. O nosso homenageado, como toda a gente sabe, tem uma formação multímoda um pouco extraordinária. Hoje em dia é fácil encontrar pessoas com 2 licenciaturas e às vezes 3. Agora, História, Medicina e Estudos Árabes e Islâmicos é muito difícil. E, portanto, no fundo, nós contactámos com pessoas de segmentos muito diferentes. Todas estas áreas de estudos estão representadas no livro, mas foi o Dr. Augusto Meyer que foi a nossa porta de entrada, digamos assim, e o nosso contacto privilegiado para com as pessoas do universo da medicina. O nosso colega Luís Araújo, que toda a gente conhece como um eminente egiptólogo, é uma pessoa de uma excepcional dedicação, boa vontade e, sobretudo, uma pessoa que poucas pessoas o saberão, tem uns 20 anos de experiência profissional neste domínio da edição e foi o Luís, com uma paciência extraordinária, que fez o editing, no sentido inglês do termo, o editing final do volume e fez as revisões de provas, afetando meses do trabalho dele a esta tarefa. E, finalmente, o Sr. Pedro Ferreira, o sócio-gerente da empresa que imprimiu o livro, teve uma paciência beatífica para connosco e para com este livro. Eu penso que ele tem um lugarzinho no céu à nossa conta, que mais não seja, porque depois, no meio de tantas vicissitudes, foi sempre de uma cordialidade extrema e de um grande profissionalismo na realização desta obra. E por isso, o que acabou por ser uma tarefa que cometemos ombros pelas razões que referi, foi também e sobretudo um enorme prazer pessoal chegarmos a este ponto e termos a sensação de que prestamos ao nosso professor, ao nosso mestre, ao nosso amigo, a homenagem que ele decididamente merece. Muito obrigado. Justamente para nos dar conta também dessa incidência da medicina no currículo do professor Dias Farinha e da relação que estabeleceu, falará agora o Dr. Augusto Meyer da Silva. Sr. Vice-Reitor, senhores professores, minhas senhoras, meus senhores, caro professor António Dias Farinha, é com enorme satisfação que me proponho fundamentar a presença de um grupo de trabalhos da área médica e História da Medicina no livro da homenagem ao professor Dias Farinha. Começo com o que julgo ser uma inconfidência. O professor António Dias Farinha tentou por várias vezes que eu lhe dissesse o texto que ia aqui apresentar, o que eu não fiz. E, portanto, há aqui umas inconfidências que eu espero que ele não se sente comigo ao fim destes. O António Manuel Dias Farinha aprendeu a ler muito cedo e, de imediato, tornou-se um leitor compulsivo. Lia, ou melhor, devorava todos os livros que lhe chegavam à mão, incluindo os de estudo de sua irmã mais velha. A velocidade era tal que nem a hora da refeição era poupada, o que garantia umas grandes reprimendas de sua mãe. Dotado de invulgar capacidade, de memória prodigiosa, de memória e de inteligência prodigiosa, tudo fixava e digeria. António Dias Farinha pensava vir a ser médico, um Asclepíade e não um inspirado pela musa Clio, um historiador. Contudo, por volta dos 10 anos, já discutia Roma e participava em concursos de escrita em jogos florais. Os seus conhecimentos eram já sólidos e eis que, pelos 12 anos, um seu professor de liceu,
penso conhecido de muitos presentes, do Liceu de Beja, Rui de Abreu Torres, o dia determina, hoje quem dá a aula é o menino Farinha. Inicia-se um percurso que envolve em continuidade durante estas 6 décadas. Desviou-se de Asclépio. Em 1957 matricula-se, como todos sabem, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, embrenha-se na História, na Arqueologia, participa em congressos e reuniões, faz investigação em bibliotecas, arquivos, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, mas não deixa de assistir às aulas e participar em atividades da Faculdade de Medicina. Instalada no novo Hospital de Santa Maria, aqui ao lado, e eu lembro que nessa altura a Faculdade de Letras funcionava ao lado de onde hoje ainda é a Academia das Ciências. Deslocava-se, portanto, só. Concluiu a tese de licenciatura em 63, em novembro de 64, fixa-se em Paris como bolseiro do governo francês e entre 65 e 68 como leitor na Universidade Católica de Paris. Obtém, entretanto, outra licenciatura, desta vez na École Nationale de Langue Orientale. Mas o bichinho da medicina nunca o deixou. E em Paris frequenta as aulas de medicina na Nouvelle Faculté de Médecine de Paris. Não sei se esse bichinho foi agravado depois de uma febre tifoide que o ia levando e que se manifestou de regresso a Paris depois de uma viagem de estudo na Páscoa de 66 à Síria, ao Líbano e à Jordânia. Regressa a Portugal em 69 e inscreve-se na licenciatura em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Finalmente, entra na faculdade. Temos nos dois, na velha Faculdade de Ciências, na Rua da Escola Politécnica, únicos alunos na aula teórica de Física Médica às 8 da manhã e únicos durante todo o semestre. Acompanhei, éramos cerca de 600 alunos divididos em 2 semestres, portanto, deveriam estar presentes na aula 300. Estávamos os dois. Acompanhei desde os primeiros momentos as suas dificuldades iniciais. A falta de formação liceal na área das ciências refletiu-se na abordagem à física, à química e à biologia médica, nem tanto à anatomia. Mas as dificuldades foram rapidamente ultrapassadas graças à inteligência, capacidade de trabalho e de estudo, aliados a uma tenaz vontade de vencer, e venceu. Já agora, e a laia de brincadeira, espero que ele não leve a mal, recordo que em Física Médica era um exímio operador do contador Geiger. Sequela, provavelmente, das suas longas visitas como estudante, visitas de estudo ao gigantesco acelerador em Genebra. Portanto, a sua diversificação de todos os... Era um colega simpático, afável, agradável, sempre otimista, prático e bem disposto. Homem simples e despretensioso. Aparecia e desaparecia diariamente, sem que a maior parte dos colegas entendesse o porquê. Era a sua vida dupla, tripla, a partir de 1972, casou-se, de que resultaram 2 filhos e até ao momento 4 netos. Formou com a sua esposa uma entidade una e indivisível que só a morte foi capaz de separar. Raramente deixou transparecer o seu outro métier e, portanto, concluiu o merecido curso por mérito próprio e fartou-se de trabalhar. E, entre outros, participa ativamente no estudo epidemiológico sobre o setor 5 da Mosgueira Norte, estudo de campo, pioneiro pela área estudada e pelo âmbito de estudo, um estudo cardiológico em população carenciada, sem recurso regular a cuidados médicos. O trabalho é premiado em 1979 com o Prémio Pfizer. Apesar do peso do curso, não deixou de produzir extensa e penso que tanta obra nas áreas da história e língua, cultura árabes, conhecem os senhores melhores e sabem avaliar melhor que eu, desenvolveu a sua atividade docente, pontual e assiduamente cumpridas, num espírito de serviço, característica que sempre lhe conheci. Concluído o curso, ingressa no internato médico. Prática hospitalar exigente, rigorosa e obrigatória para o exercício da medicina. Estava, portanto, determinada a continuar com a Asclepíade. Serviço em serviço, unidade em unidade, consulta externa em consulta externa, de urgência em urgência, percorreu todas as valências e desempenhou as suas funções, sempre pontual, dedicado e carinhoso para com os seus doentes,
metódico, rigoroso e cumpridor dos seus afazeres, apaixonado pelo estudo, por saber sempre mais. Nunca deixou, porém, de ser acutilante nas suas críticas. Apenas lhe granjeou respeito dos seus colegas e orientadores. Compreendeu a dinâmica evolutiva da medicina, acompanhou o seu progresso e aprendeu o que de importante estava a surgir. Por isso entendeu frequentar o primeiro curso de alergologia, quando a especialidade estava a ser criada, e o primeiro curso da então estreante tomografia axial computurizada. Terminou o internato com a informação final de muito bom. Quando solicitei a participação de colegas nesta homenagem, que é o livro que hoje se lança, todos, sem exceção, consideraram a homenagem merecida. E se não muitos produziram trabalho publicável, ficou a dever-se a limitações de tempo ou de obrigações ou mesmo de saúde. Nenhum ouvi restrições ou comentários menos simpáticos ou dúvidas de valor, o que atesta ao bem integrado e respeitado que o Dr. António Dias Farinha, possuidor da cédula profissional 23.582 das Ordens dos Médicos, esteve sempre e está na profissão. A todos e em particular àqueles cujos textos estão publicados, os meus mais sinceros agradecimentos. O nosso homenageado mantém-se jovem e ativo. Colabora com entusiasmo como conferencista e palestrante de temas médicos em congressos médicos, reuniões de diversas especialidades médicas, ou na Ordem dos Médicos, ou na Sociedade de Geografia, na secção médica. A Faculdade de Medicina leciona ainda na cadeira de História da Medicina. Após a jubilação, pergunto: tens um lugar livre no teu consultório? Infelizmente, a sua faceta de historiador e arabista ainda não permitiram cumprir-se este passo. Justifico, pelo exposto, o capítulo de colaboração de temas de âmbito médico neste livro de homenagem. E agora, se me permitem, um momento de muita intimidade. Nós, António. A amizade não se agradece, pratica-se, sente-se, e quanto mais velha, melhor. Mas tenho a agradecer-te teres entrado para a medicina naquele ano de 1969, também um madrugador. Esta sólida, sã e fraterna amizade, além do muito que contigo aprendi. Bem-ajas. Tem agora a palavra o professor Virgílio Meira Soares, que, como sabem, foi reitor da Universidade de Lisboa. Sr. Vice-Reitor, caro António, caros colegas, senhoras e senhores, depois do que acabámos de ouvir, já não há nada mais a dizer, parece que não há nada mais a dizer, mas há. Por volta de 1982, 83, ele não se lembra. Eu fui a Évora a uma sessão promovida pelo Abdel Siracush, não é? Que era um arabista, era e é, suponho eu, um arabista, que, como digo, promoveu essa sessão e convidou um palestrante. Eu nunca tinha ouvido um palestrante falar sobre arabismo. E quem foi? O palestrante foi o António Dias Farinha. Nada nos ligava, nunca nos tínhamos encontrado, mas eu fiquei fascinado com a exposição. Não estava ali só uma pessoa a vender qualquer coisa, estava ali uma pessoa que sentia e que dizia e que conseguia transmitir o entusiasmo pelo assunto que estava a expor. Anos passaram, tive sempre muita pena, depois vim para reitor mais tarde, e tive sempre muita pena de o ver noutra universidade. Ele estava noutra universidade, não sei se se lembra. Foi com prazer que soube que o tal indivíduo que eu tinha ouvido em Évora se tinha mudado para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Letras, e fazia parte do Departamento de História. Acontece que eu fui praticamente obrigado, mas não contrariado,
a fazer 3 mandatos e no terceiro mandato, ao construir a minha equipe, precisava de alguém que tivesse uma boa formação cultural, um bom trato, que não é fácil às vezes, que tivesse ligações exteriores muito fortes e, claramente, pensei, que além do mais, e vale a pena também dizer, não esconder, precisava de alguém da Faculdade de Letras. E foi-me a ideia, bom, aquele indivíduo talvez valha a pena. E contactei-o. A verdade é que talvez tenha sido das coisas que melhor fiz em termos de escolhas. Porque está aqui outra pessoa que eu escolhi e que lamento ir embora, mas isso é outra questão. Que é o professor Jorge Gaspar. Mas foi uma ótima escolha e devo dizer que, desde o primeiro dia, a disponibilidade do António Dias Farinha foi total. O serviço que ele prestou à Faculdade de Letras, que já foi aqui hoje falado, sem dúvida nenhuma, terá sido um serviço incrível e incomparável. Mas o serviço que ele me fez aqui, em termos culturais, em termos de relações internacionais, foi realmente um serviço dado não só a uma faculdade, mas a toda a universidade. Mais ainda, ele abriu caminhos, que não sei se vieram depois a ser explorados ou não, que poderiam dar à universidade oportunidades de, por exemplo, ir para o Norte da África colaborar. Eu não sei se, como digo, não sei se foi, se não foi, mas efetivamente esse caminho estava já aberto. Logo desde o início, eu quando trabalho com as pessoas, entendo que lhes devo dar o máximo de autonomia possível dentro das indicações gerais. E, tal como fazia com outras pessoas, dei a maior autonomia ao António Dias Farinha. E a verdade é que nunca me falhou. Fizemos várias coisas em conjunto. Ele lembrou-me há bocado, e eu não me tinha esquecido, de uma das maiores que fizemos, que foi uma ação cultural de apresentação da Universidade de Lisboa no Luxemburgo, onde levámos muita gente a fazer palestras. Portanto, a Universidade esteve lá presente e foi uma pena depois também não se ter aproveitado, mas paciência. Ele ligava-nos aos militares através dos cursos de História Militar. Ele ligava-nos ao mundo árabe através dos embaixadores. E, de facto, era imprescindível nesse campo. Poderia ir muito mais, não vale a pena, não é possível, não vale a pena, não é possível estar aqui a ter tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que isto é um exemplo de uma realização grandiosa que foi ele que coordenou e que talvez tenha sido talvez a maior do tempo dele. Fazia isto, dava as suas aulas, colaborava na academia e, curiosamente, ainda sobrou tempo para a amizade. E essa amizade foi crescendo, a lealdade foi sempre a sua marca comigo. E quando ele me pediu para vir aqui hoje, eu não podia dizer que não, e só tenho que dizer que a Faculdade de Letras, o Departamento de História, estão de parabéns. Pode ser tardia, mas enfim, já foi explicado. E quero também agradecer ao António tudo, em especial agora a amizade. Antes de passar a palavra ao homenageado, ao professor Dias Farinha, eu gostaria, no entanto, de fazer só uma ou duas observações, se me permite. A universidade é uma instituição perpétua, mas nem toda a gente que trabalha na universidade, quando trabalha na universidade, o faz sabendo que está a trabalhar numa instituição perpétua.
peso institucional da universidade é um peso que também se prende ao peso de outras instituições decisivas na vida de uma sociedade e, de maioria de razão, numa sociedade democrática. Essas instituições são muitas vezes negligenciadas pela própria universidade. Quando fui diretor da Faculdade de Letras, tive contacto com instituições militares, instituições que são nucleares e decisivas à democracia, e nesse contacto o interlocutor, ou um dos interlocutores decisivos, foi sempre o professor Dias Farinha. Para além do contacto com as Forças Armadas, nos vários encontros que tivemos, bilaterais e multilaterais, com embaixadores, representantes do corpo diplomático acreditado, o professor Dias Farinha era também o interlocutor privilegiado da instituição. E não apenas aí, também na Academia das Ciências e em vários outros institutos de saber reconhecidos. O professor Dias Farinha tinha sempre uma presença nisso. A sua posição era também a de alguém que, apesar de se falar insistentemente numa espécie de cosmopolitismo, universalidade de conhecimento nas instituições, ele cultivava um campo que só ele e muito poucos outros cultivavam. Os estudos árabes foram sempre um enclave muito pouco povoado, mas povoado com pessoas da qualidade do professor Dias Farinha. E isso era notório nesses encontros com o corpo diplomático, por exemplo, de países árabes. Ele foi sempre instrumental nessa relação. Critérios que muitas vezes hoje se usam na decisão de abrir ou não um curso universitário, critérios como a empregabilidade, dividendo pragmático do curso, etc., por vezes ignoram que domínios como esse, como os estudos árabes, são decisivos à composição de uma universidade, se essa universidade vai ser realmente universal na panóplia de saberes que cultiva. Pessoas como o professor Dias Farinha, desse ponto de vista, são decisivos para que a universidade seja a instituição que é. Vou acabar só com uma referência ao que poderia ser o estado de conhecimento, de um campo de conhecimento dado, se não houvesse pessoas como o professor Dias Farinha, e vou pensar nos estudos árabes. Aliás, vou referir um passo de um romance muito conhecido, que citei uma vez numa outra sessão de homenagem ao professor Dias Farinha. A ausência de um especialista, ou de especialistas e de arabistas, talvez que o estado dos estudos árabes em Portugal fosse mais ou menos o estado que é refletido no passo da relíquia do Essa de Queiroz, quando o protagonista chega no hotel no Cairo e diz ao recepcionista, começa a falar francês com o recepcionista, diz-lhe que no dia seguinte que está a pensar ir a Alexandria. Mas rapidamente se apercebe que o recepcionista é português, fala português, e portanto passam imediatamente a falar em português. E o protagonista então diz ao recepcionista como é que é a Alexandria. E o recepcionista faz, e diz, pior que Braga. Esse seria o estado dos estudos árabes se não houvesse grandes arabistas como o professor Dias Farinha, que vai agora entreter-nos todos com a sua última alocução da noite, e a quem eu quero reiterar o agradecimento, não apenas da Faculdade de Letras, mas da Universidade de Lisboa e do reitor da Universidade de Lisboa, que neste momento represento. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Senhor Professor António Feijó, Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, colega da Faculdade de Letras, antigo diretor da Faculdade de Letras também, agradeço a sua presidência. Senhor Reitor Virgílio Meira Soares, meu reitor aqui durante vários anos e com quem tive uma relação de sólida amizade e de profícuo trabalho, de relevo nesta casa importante. Estão aqui presentes, por exemplo, dois dos meus colaboradores nessa altura, Hermenegildo Fernandes e José Varandas. Nesta mesma sala fizemos o que era considerado impensado, um congresso de estudos árabes e islâmicos com a sala cheia, incluindo ao sábado de manhã às 9 ou 10 da manhã, o que é sempre perfeitamente notável. Quer dizer, há de facto um conjunto de lembranças sobre as quais eu realmente não posso demorar, mas agradecer-lhe, Virgílio Meira Soares, essa sua
esse apoio interessado, constante. Sim, senhor, é preciso fazer, é a universidade, é preciso que surja, que trabalhe, que apresente a sua contribuição. Virgílio Meira Soares foi esse reitor que realmente me deu muito prazer acompanhar. Depois, também agradecer aos meus colegas, o professor Paulo Alberto, diretor da Faculdade de Letras, e já agora não consigo, sempre que falo com ele, não consigo lembrar. É um daqueles que dá aulas gratuitamente, aulas de cursos livres de línguas clássicas e eu de árabe na faculdade, para além dos seus horários obrigatórios. Portanto, há aqui uma relação muito querida, exatamente porque nunca pusemos de lado o trabalho que parecia que era fazer. E como é que eu soube disso? Reparem, muitas destas coisas foi um dos meus alunos do curso livre que um dia me diz, que era aluno do professor Carlos Alberto. Mas é professor do Carlos Alberto. Mas o senhor não é aluno da faculdade, é só ver aqui o curso livre. Mas é um curso livre que ele dá, quer dizer, e eu vou, gosto muito de ir às aulas dele, aprendo muito e tal. De maneira que foi, assim, reparem que a universidade trabalha muitas vezes e que, muitas vezes, sempre, mas muitas vezes desta forma dedicada a todos. Também ao professor Francisco Contente Domingos, que teve este trabalho. A homenagem devia ser feita a Francisco Contente Domingos, a José Varandas, ao Luís Araújo, ao Maier da Silva, ao Paulo Vicente, quer dizer, porque eles é que efetivamente trabalharam, não fui eu. De maneira que muito obrigado a todos os que eu mencionei e também ao Presidente do Departamento, da parte do Departamento de História, o professor António Ventura, que também... E eu para o meu querido amigo e colega Maier da Silva, ele não disse tudo, ele não disse que muitas vezes quando eu não estava a entender, para usar uma maneira brasileira de dizer, não estava a entender o que é aquela química e a física médica, ele lá arranjava ali uns gráficos, lá me dava umas ajudas preciosas, devo dizer, absolutamente preciosas, porque sem elas, evidentemente que não é fácil passar, apesar da minha hesitação no 5º ano ser pela linha D ou E, História ou Medicina, foi realmente Rui de Abreu Torres, o professor metodólogo e um colaborador no Dicionário de História de Portugal de Joel de Serrão e o autor de muitas obras de história que foi realmente decisivo e, portanto, agradecer-lhe essas palavras, agradecer a todos os presentes que quiseram estar aqui presentes, e muitos são, só permitia-me que não posso mencionar todos, os presidentes da Academia das Ciências e da Academia de Marinha, que também representam, evidentemente, sempre as suas instituições e, portanto, agradecer a presença de todos. Naturalmente que sem a família não era possível. Sem os meus pais, minha mulher, os meus 2 filhos, 4 netos, não era possível trabalhar com esta profundidade, com esta presença de facto permanente. Alguma coisa que, tudo foi, era verdade, mas o que o Maier da Silva disse, realmente eu aprendi muito, comparecendo às 8 da manhã no meu serviço do Hospital de Santa Maria. Quer dizer, tinha lá o professor Nogueira da Costa, que era João Saavedra também, que eram pessoas muito dedicadas. Depois trabalhei na UTIC com outros, com Laureano de Santos e outros, e, portanto, aprendi realmente muito com esses professores, tal como aprendi aqui na Faculdade de Letras. Não me queria demorar, porque queria fazer-vos algum resumo dos trabalhos que fui fazendo, mas não posso deixar de mencionar que uma pessoa que chega, depois de tantos anos, a trabalhar professora de História, é porque teve professores brilhantes. O mérito é desses professores, desde a professora de Instrução Primária, Isaura Vargas de Oliveira, mas também de professores como Rui de Abreu Torres, desde o 3º ano de História, mas a professora da Faculdade de Letras de Latim e Grego, Orenha Prieto, que realmente foi minha professora, exigentíssima no latim, quanto lhe devo.
portanto, quanto lhe devo no latim e no grego. E também o professor Rodrigues Lufinha, devo dizer, também autor de dicionários. Depois, desde o início, eu entrei em 1957, ainda entrei para a faculdade descendo, como se dizia, descendo para a Academia das Ciências, no velho edifício da Rua da Academia das Ciências, onde passei um ano inolvidável, devo dizer, com professores de grande qualidade, bastaria mencionar logo no primeiro ano a professora Virginia Rau e o professor António Borges Macedo, em teoria da história, e já vou referir-me a esse aspecto, mas depois muitos outros. Ainda há pouco tempo, e Fátima Reis até o mencionou recentemente, e ela está presente aqui, quando, reparem, em 1954 foi publicado o Atlantropos, um esqueleto de um antepassado, em 1954. Pois Manuel Heleno, agora a Maria do Zar já entende a referência que eu estou a fazer, em 1957, Manuel Heleno discutia nas aulas da Faculdade de Letras de Lisboa os problemas do Atlantropos. 4 anos depois, devolvido este problema. Isto é notável, tem de se dizer. E não vale a pena mencionar mais professores, porque então não saía, não conduzia mais, não podia continuar neste discurso. Mas, evidentemente, que houve professores extraordinários, como todos sabemos, como o professor Manuel Antunes, mas tantos outros. Em 1960 entrou o professor Joaquim Veríssimo São, que trazia as ideias de França de abertura aos seus alunos, com uma grande capacidade de diálogo e de entusiasmo, e, portanto, foi evidentemente um período extremamente feliz. Mas depois queria dizer também, não foram só os professores, foram os colegas que acompanhavam todo o nosso trabalho, foram os alunos. Os alunos sempre disponíveis a aprender, sempre entusiasmados e que entusiasmavam os seus professores, entusiasmam os seus professores na busca da ciência e na busca do saber com proficiência. E, portanto, digamos que eu agora gostava de vos conduzir, agradecendo também ainda ao editor, o Sr. Pedro Ferreira. O Sr. Pedro Ferreira passou a editar obras da nossa faculdade, trazido pelo Sr. Professor Martim de Albuquerque. O Sr. Professor Martim de Albuquerque, que foi a pessoa que pôde dedicar um livro à memória do seu pai, que foi meu professor, Mário de Albuquerque, e que publicou esse livro com a chancela da Faculdade de Letras e do Instituto Histórico Infante Dom Henrique, de que eu, na altura, era responsável. Portanto, agradecer a todos e agora dizer, dar, de certo modo, conta porquê de tudo isto. E já agora gostava de dizer, talvez, por 3 razões essenciais. Em primeiro lugar, não posso omitir a paixão pela história. Quer dizer que, desde muito novinho, eu passei a interrogar e a interrogar-me o passado humano. Quer dizer, porquê é que os homens seguiam determinados acontecimentos? Porquê é que optavam desta forma e não optavam pela outra? Quais eram as condições concretas em que se moviam? Exatamente no primeiro ano, fui tendo logo resposta a estes, no primeiro ano da faculdade, resposta a estes problemas, exatamente com 2 mestres, Virginia Rau. E Virginia Rau era uma mulher extremamente poderosa, o que nós diríamos, uma mulher que realmente conseguia impor a sua... acabei por não ser assistente dela, mas tenho cartas dela muito quando estava em Paris. Ela foi a Paris. Era uma mulher realmente extraordinária, tinha 6 ou 7 professores comandados por Jorge Duby à porta da Sorbonne, fora da Sorbonne, para a acompanhar. Ela falava francês e inglês como português, fez uma conferência admirável e, naturalmente, queria absolutamente que eu a acompanhasse, mas eu não tinha terminado os estudos de árabe. Mas, como eu dizia, Virginia Rau e Jorge Borges Macedo, nessa altura, teorizaram sobre um aspecto essencial da história, o problema do ciclo histórico. Quer dizer que as civilizações nascem,
crescem, desenvolvem-se, atingem um apogeu e depois vão decaindo e muitas vezes desaparecem. Quer dizer, esta ideia de filosofia da história foi, sobretudo, trabalhada em primeiro lugar pelo que Arnold Toynbee considerou o maior espírito que se debruçou sobre a história dos homens. Nem mais nem menos que Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, nascido em Tunis, século XIV, faz Muqaddima, os prolegómenos do estudo da história, em 3 grossos volumes, que têm publicado em diversas línguas, incluindo o português do Brasil, mas obras Unesco e a história dos berberes igualmente, e muitas outras estão ainda por publicar, embora ultimamente, exatamente em Marrocos, têm sido publicados diversos volumes suplementares. É de facto um homem síntese. Um homem, ao mesmo tempo, um criador de cultura que observa as civilizações da sua evolução e teoriza sobre o assunto. Diz como exatamente essas civilizações nasceram, como se desenvolvem. Havia muitos aspectos a tratar que eu agora não posso alargar dessa parte, mas, por exemplo, porque é que as cidades devem estar junto dos rios ou de poços de água profunda? Ele sabia, ele tinha visto o que se passou com o Império Romano. O Império Romano era um império da Pax Romana, podia perfeitamente fazer as cidades onde queria. Que não havia água, fazia um aqueduto. Querem exemplos? Conímbriga não tem água, mas fazia-se um aqueduto, lá traziam água para Conímbriga. Quer dizer, uma cidade no deserto, a cidade de Palmira, hoje Tadmur, martirizada dos nossos dias. Palmira não tinha água, estava no meio do deserto, constrói-se um aqueduto, vai-se buscar água e traz à cidade. Volúbilis, em Marrocos, não tem água, está no meio lá de umas estepes, quer dizer, não há problema, cria-se um aqueduto. Mas com o fim do Império Romano, século V a.C., pois é muito simples, a quaisquer povos conquistar as cidades, cortam um aqueduto e as pessoas morrem à sede e, naturalmente, que têm de se render. Conímbriga passa a Emínio. Constrói uma couraça, que ainda lá está em Coimbra, em Mínio, e Conímbriga passa a ser Coimbra, em vez de Emínio. Volúbilis passa para Fez, junto do rio Fez, afluente do rio Cebu, e, evidentemente, mais ao oriente, a cidade de Palmira desaparece, guardando no deserto, espero que para sempre, as suas ruínas imponentes. Eu próprio, que estive lá há muitos anos, já foi aqui referido, um momento extremamente difícil, é realmente no meio do deserto ter aquela cidade, estava, não sei como está agora, infelizmente, mas estava realmente como se os romanos tivessem saído na véspera. Quer dizer, mesmo para chegar lá, atravessava-se uma via romana, a estrada tinha cortado a via romana naquele ponto, porque o resto estava lá tudo, até parecia que estavam os rodas dos carros romanos ainda a chiar. Mas o que é certo é que Palmira estava no meio do deserto, cortava-se o aqueduto e a cidade próxima que substituiu foi, evidentemente, Bagdade, no rio Tigre, no sítio em que o Eufrates se aproxima mais do Tigre. E, portanto, agora esse ciclo histórico foi depois retomado por um homem extremamente importante, e eu aprendi logo com Virginia Rao e Borges Macedo, que foi nem mais nem menos que Oswald Spengler, a decadência do Ocidente. Lá está a ideia do ciclo histórico, o problema da decadência do Ocidente. Foi no princípio do século XX. Não sei onde estamos hoje. Deixo a interrogação para todos. E depois também o mesmo homem, Arnold Toynbee, que num estudo de história em 12 grossos volumes teorizou sobre o assunto e pode considerar-se uma das obras mais fabulosas do século XX, exatamente. É tão imponente que houve logo um inglês que fez um resumo dos 12 volumes em 2 volumes. E, felizmente, em Portugal, nós estamos mais atentos, já referi Manuel Heleno, mas agora é um prazer mencionar Vieira de Almeida, que traduziu o resumo de Arnold Toynbee e publicou-o em português, está publicado pela Ulisseia.
portanto já há muitos anos, mas foi evidentemente um companheiro de estudo, sempre de primeira ordem. Portanto, a paixão pela história. Depois a história foi-se desenvolvendo pelos mais diferentes capítulos. Estudei arqueologia, o meu primeiro trabalho foi até sobre a arqueologia no Congresso Nacional de Arqueologia de 1958 e segui essa via até que a própria Virginia Rao, imaginem, os professores daquela época tinham consciência, posso referir isso, Sr. Diretor, que realmente os responsáveis pela faculdade naquele tempo, os estudos árabes e islâmicos, mas como é que é possível não haver? Posso garantir-vos que a Virginia Rao fez todos os possíveis. Eu conheci em pormenor o que ela fez, e foi nem mais nem menos Karl Steiger, o homem que publicou o melhor estudo, ainda não substituído, sobre a fonética do hispano-árabe, quer dizer, como é que o árabe passou para as línguas portuguesa, castelhana, catalã, francesa, siciliana e italiana, como é que passou os fenómenos fonéticos. Foi Arnold Steiger que foi escolhido. Simplesmente, ele era suíço. Não creio precisar de explicar porque é que ele não veio. Nesses anos. E, portanto, o lugar acabou por ser preenchido nessa altura de forma muito feliz por um homem que era um grande investigador, Pedro Cunha Serra, mas que tinha alguma dificuldade na ligação com os alunos, e os alunos, o árabe, era muito... Estou a sentir alguns sorrisos da parte de alguns colegas que têm conhecimento da dificuldade que o querido Pedro Serra, grande investigador de filologia com estudos magníficos, nomeadamente sobre a influência dos árabes, quando perseguidos pelo vai e vem das invasões árabes, foi progredindo para o norte e criando cidades e criando nomes árabes. Onde é que eu ouvi dizer alguém do norte dizer que os do sul são mouros e não sei o que mais? Lembram-se disso? Houve um homem do norte, mas ele é que atravessa todos os dias a ponte da Arrábida, de Vila Nova de Gaia para o Porto. É muito curioso, não é? E vive na freguesia de Mafamude. Não sei se é por simpatia ou por alergia, mas o que é certo é que isto passou-se. É que muitas vezes subiam, por causa das invasões que por vezes existiam, os almorávides e os almohadas, subiam para mais regiões, mais ao norte. Agora gostava de dizer uma outra grande vertente do que tem sido o meu trabalho. E também uma paixão pelo conhecimento. Pelo conhecimento. A certa altura preparei, como era meu dever, uma tese de licenciatura. E tendo ido, em 1959, a Marrocos, com o professor Fernando de Almeida e outros alunos da faculdade, quer dizer, logo examinei as obras de arte dos portugueses e, mais uma vez, havia pedras, havia fortalezas, havia obras magníficas como a Cisterna de Mazagão, mas estudos, onde estão? Havia muito poucos. E, no entanto, a tal couraça que servia para ir buscar água ou para buscar reforços ainda existe hoje, por exemplo, em Alcácer de Guerra, existe em Ceuta, existe noutras cidades, a couraça que protege as ligações ao mar, percebe? De forma que foi nessa altura que comecei a trabalhar seriamente no árabe. Mas estudar o árabe em Portugal era muito difícil, porque a reforma de Marcelo Caetano, em 45, levara o árabe da Faculdade de Letras, onde ensinava então o professor Joaquim Figanier, para o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, como se chamava na altura. Ora, quando eu me dirigi ao Instituto Ultramarino, ainda na Praça do Príncipe Real, encontrei o melhor acolhimento por parte de alguém de que tem aqui um familiar, o conselheiro Sá Nogueira. Era o professor Rodrigo Sá Nogueira, que sabia ronga, mas não sabia árabe. Mas havia uns discos, e havia o professor Joaquim Figanier muito doente. Ainda fui à casa dele várias vezes, ainda, portanto, contatei com o professor Figanier, mas sempre com grande dificuldade. Quer dizer que foi necessário realmente ir para Paris como leitor, e na altura Paris era como
Hoje se calhar menos, mas era altamente desejada por todas as pessoas. Agora, como corria ao lugar de leitor de português, escrevi ou Paris ou nada. E, portanto, não aceitava, estava muito bem, continuava o meu trabalho, mas fui aceito e fiquei como leitor. Então fiz a licenciatura em árabe. E daí o grande problema que é tão atual, do problema do islamismo, do arabismo, do judaísmo, do cristianismo, qual a relação de tudo isto, e para vos agradecer a vossa presença, dizer-vos alguma coisa sobre isto, porque tendo-me dedicado tanto, verifico, e ainda há dias ouvimos, há aqui 3 pessoas que ouviram, como eu, o Ministro dos Assuntos Religiosos de Marrocos falar, Ahmed Taufik, falar sobre este assunto, na cidade de Rabat, em que é muito difícil perceber como é que se fez esta ligação entre as 3 grandes religiões que dão estas dificuldades de sempre. Reparem que as dificuldades de hoje são dificuldades de sempre. E vale a pena lembrarem-se que o judaísmo era, de início, apenas uma monolatria. A adoração de um só Deus. Depois do século V a.C., os judeus passaram a acreditar num só Deus, monoteísmo. Depois o cristianismo vem trazer uma religião de perdão, de amor para todos. Uma religião para todos. E quando São Paulo diz, não, ele, judeu e fariseu, não é preciso ser circunciso para ser cristão, pois nesse momento, carta aos Gálatas, nesse momento franqueou-se o passo a uma grande religião cristã, recebendo todos no seu seio, enquanto o judaísmo ficou como um pequeno grupo marginal ou marginalizado junto desses cristãos, dessa imensa cristãos que criaram bispados rapidamente por todo o lado, desde Marrocos à Arábia e para além, ao atual Iraque e para além, através, muitas vezes, incrível, mas de heresias ou de heterodoxias, como o nestorianismo e o monofisismo. O monofisismo foi para a Etiópia, o nestorianismo para o Oriente Médio e mais além. E, portanto, o cristianismo surgiu, já dividido em várias fações, quando, imediatamente após, vai surgir o islamismo. Não é preciso dizer as muitas fações que houve. Até uma palavra no Alcorão muito importante, que é o hanifismo. Aqueles que sabem disto, não estou a confundir, sempre cuidado porque as pessoas que sabem muito são sempre difíceis, são os mais difíceis. E estão aqui algumas. Portanto, não estou a confundir hanifismo com hanafismo, com Abu Hanifa. Naturalmente, hanifismo está no Alcorão, hanafismo, obviamente, não. E, portanto, o que é que significa? Que havia um movimento religioso geral para o monoteísmo. Reparam? E isto foi, para que se perceber esta divulgação não é fácil, porque havia também o culto dos hanifes, dos homens que pregavam monoteísmo antes de Maomé. Quer dizer que nós estamos perante um mundo novo, onde se debatem já do século III, sobretudo, quando começa a ser a religião oficial do Império Romano, do século III ao princípio do século VII, já se agitavam numerosas heterodoxias ou mesmo heresias. Havia concílios, etc. O cristianismo ainda não tinha assumido a dogmática, a doutrina que mais tarde pôde criar. E, portanto, quando surge o islamismo, surge neste ambiente. E grande parte das pessoas o que é que pensaram? Olha, mais uma seita, mais um grupo. E o que é que aconteceu a muitos cristãos? Seguiram e aceitaram a direção política do grupo que estava a ser constituído e que assumia mais uma
reivindicação de caráter político e até militar. Reparem que muitas coisas foram feitas, daquelas que nós hoje vemos, e não preciso entrar em grandes explicações, alguns já sabem isto tudo, mas dos que estão aqui presentes. Mas outros menos. Reparem que eles vão assumir, em muitos aspectos, o que viam fazer aos cristãos. Porque estavam todos juntos, os próprios cristãos colaboravam no exército muçulmano. Porque no Médio Oriente, como sabeis, há certos lugares que metade da população, naquela época, ou mais de metade, era cristã. E aceitaram a direção política devido exatamente à divisão. E então tomavam coisas interessantes. Vendo os cristãos começavam também a ser místicos, a refugiarem-se nas tais azóias mais tarde, nas azóias aqui em Portugal ou nas Arrábidas, refugiavam-se nos mosteiros, tal como viam os cristãos. As mulheres, gradualmente ao longo dos séculos, passaram a andar como as freiras. Pois. No islamismo, todas as mulheres devem assumir a mesma postura das freiras no cristianismo. Pois, querem mais? E porquê é que eles se prosternam e se deitam no chão? Reparem as cerimónias dos novos padres perante os bispos. É essa. É a prosternação. E, portanto, vejam como estas religiões iam crescendo daquela maneira, sem muitas vezes explicitarem. Pois, mas então o profeta tinha ido de Meca para Medina, para Yatrib. E Yatrib era onde ele estava. Yatrib. Medina, o lugar da oração. Eu aqui estou a introduzir algo que sou eu que estou a propor e que tenho desenvolvido e que tem sido aceito muitas vezes, mas já estou a adiantar, mas só para ilustrar a paixão pela investigação. É o assunto ainda hoje, mas Kazibis, por exemplo, inclui Medina na raiz da Al-Yadun. Portanto, isto para dizer que estou bem apoiado no que digo. Portanto, é o nome Medina, o lugar da oração. Maghreb, o lugar do Ocidente. Mashrek, o lugar do Oriente. Madrasa, o lugar onde se estuda. A madrasa, a escola entre os muçulmanos. O o lugar onde din a religião. O lugar da religião. De forma que esta tendência sempre de criarmos esta paixão pelo conhecimento, digamos assim, por tentar perceber a razão das coisas, creio que é essencial. É como o problema do Alcorão. O Alcorão em si está a meio caminho da prosa e da poesia e é escrito numa língua muito bela, devo dizer. Bismillahirrahmanirrahim. A Sirata, a estrada ao Mustaqim, quer dizer, que esta de efeito muito belo. Mas depois vem a organização do Estado, a Sharia. A Sharia vem muito depois. Vem 1 século e meio, 2 séculos. Reparem o cristianismo, os evangelhos, escritos 1 século depois da vida de Jesus Cristo. E são essas escolas que vão com sobressaltos maiores ou menores, por exemplo, no Ocidente, os almorávidas. Os almorávidas agora foram ressuscitar o nome para atacar o Hotel Radisson. Para o Almorábite, são os morabitinos, os nossos maravedis. Senhora Professora Maria do Rosário de Mude Barata, como conhecedora que é deste problema, os morabitinos era a moeda de ouro portuguesa até, portanto, meados do século XV, não havia outra, só passou a haver a partir de 1456 com o cruzado, com o ouro vindo da costa da Guiné. Eu não posso demorar sobre esse assunto, mas só mais um apontamento recente. Reparem, o califado não tem quaisquer funções religiosas. O califa é aquele que vai substituir Maomé na direção política. Portanto, muitos muçulmanos, e muitos deles piedosos, hesitam
em tomar o título de califa. E, pelo contrário, por exemplo, na Arábia Saudita, querem ser al-muahidun, os almohadas, os partidários do tawhid, da unicidade. Portanto, e o que é, se nós formos agora a Marrocos e lermos os jornais, o que é que lemos? O Amir al-Mu'minin, o príncipe dos crentes. Por ordem do Amir al-Mu'minin, o príncipe dos crentes, o chefe dos crentes. Repara, não é como os almorávides, o príncipe dos muçulmanos. Amir al-Muslimina, Amir al-Mu'minin. E, portanto, é o entendimento. Reparem que eu não estou a ensinar o Padre Nosso a vigar, evidentemente. Quer dizer, porquê que eles fazem assim? Porque é, na altura, a melhor maneira de o fazerem. Percebem? Porque este título de Amir al-Mu'minin foi tomado pelos almohadas já no século XII. E, portanto, dá jeito. Ser xerife, descendente do profeta, ou considerado como tal, e também Amir al-Mu'minin, como deu jeito al-Baghdadi intitular-se califa, como muitos outros califas que também existem. E, finalmente, eu diria, para terminar, outro ponto que me atraiu sempre muito, a paixão pela vida. A paixão pela vida. Porquê a vida? Estão aqui mestres eminentes da Faculdade de Medicina de Lisboa, tenho sempre o maior respeito por aqueles que me ensinaram, eu, com quem convivi em tantos anos, já citei o nome do e também na faculdade, com um grande brilho, davam as suas aulas e criavam discípulos com grande dedicação. É realmente uma grande escola. Sr. Vice-Reitor, Faculdade de Medicina de Lisboa, Sr. Reitor, é uma grande escola, como sabeis muito bem, é uma grande escola, tem problemas, pois tem, quer dizer, sem problemas também não há vida. E eu estou a falar da paixão pela vida, também é paixão pelos problemas, de vez em quando temos de usar, e em particular, por exemplo, o fenómeno vital. Porque é que existimos, com que energia? Como é feita essa energia? Quer dizer, eu tentei tanto quanto possível, Sr. Dr. Maior da Silva, já não ser pela anatomia, mas muito pela fisiologia. A fisiologia é, evidentemente, hoje, certamente, a base do estudo da medicina. Perceber, por exemplo, como se fazem as trocas no interior e no exterior das células, perceber a importância tão grande da membrana celular, por exemplo, pela destruição dessa parede celular que o Plasmodium falciparum pode originar a malária e portanto, e tantas coisas que se podem citar. Por exemplo, como atua a insulina que tanto apoquenta uma parte tão significativa da humanidade pela ação, os problemas do pâncreas. Portanto, este estudo da medicina, este estudo do funcionamento da vida, da criação de vida, da energia que é necessário todos nós obtermos para poder continuar, é evidentemente uma grande e definitiva paixão, a paixão que continua, e assim eu digo que a paixão vem do ciclo histórico, mas continua pelo ciclo vital, e espero que todos continuem. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Em nome do reitor está encerrada a sessão. Muito obrigado. Boa noite.
amiga. Prazer em vê-lo e cumprimentos em casa. Muito obrigado. Toma! Ainda temos também na ovelha. Como é que vai? Aqui temos na ovelha. Muito obrigado. Como é que vai? Uma conversa. É uma coisa. Muito obrigado, Jorge.